Aleluia, Deus é bom, amém? A nossa fé sempre vence, com certeza ela vence, amém? Aleluia, obrigado ao louvor, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Poder assentar, irmão, fica à vontade. Para mim é uma satisfação muito grande poder ser convidado a compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, amém? Quando a gente entende que não é sobre nós, mas é sobre o que Deus fez em nós, fica fácil, porque eu sei que você tem testemunho, eu tenho testemunho, se a gente parar para conversar, você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor, meu irmão. E é isso que hoje eu quero compartilhar com meus irmãos aqui, uma palavra de fé, uma palavra que possa edificar os corações dos irmãos, amém? Hoje eu pretendo dar um trabalho maior para a mídia, eu vou andar mais para lá, mais para cá, né, pastor? Eu fico muito parado. Vou ver. Dar um trabalho para os midianitas ali atrás. Amém? Bom, não, misericórdia. Bem, eu estava meditando ao Senhor essa semana e eu perguntando a Deus o que eu poderia compartilhar aqui essa noite. E o Senhor me levou para um texto base, que é João 14, versículo 6. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, por favor. João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: eu sou o caminho, Jesus, né? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, irmãos, eu parei para refletir sobre isso. E Deus, eu foquei muito nessa palavra caminhos, né? Então eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar à sua igreja? Aqui, Jesus se encontrava em uma situação onde ele estava preparando os discípulos. Ele falou que iria sofrer, que iria ser crucificado, né? E que, mas ele frisou bem aos discípulos para que eles se mantessem firmes. Para que eles ficassem firmes, eles deveriam, como eu posso falar, firmes na fé, naquilo que eles tinham ouvido como ensinamento. Pronto, essa é a palavra-chave. E aí, ele falou que iria para um lugar, ia preparar este lugar e voltaria para nos buscar. Amém? Meu irmão, eu não sei você, mas a minha expectativa fica ainda maior num tempo como esse, onde a gente vê um mundo tão perdido como se encontra e a gente fica ansiando pela volta de Jesus, porque quando eu leio na palavra ele dizer que o lugar que ele foi preparar é infinitamente melhor, ao qual nós nos encontramos um lugar de paz, de descanso e tranquilidade, meu irmão. Eu não sei você, mas eu anseio por esse dia, eu anseio por essa volta, porque o mundo, a gente não pode esperar boa coisa do mundo, só vai piorar, irmão, só vai piorar. Mas nós, os da fé, aqueles que cremos, que temos a palavra de Deus, nós temos uma esperança. Então não é como o mundo, né? O mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Amém? Então, esse era o contexto. E aí eu quero destacar alguns pontos com você. Fique tranquilo que só são 45 até às 11 horas. Se tiver com sono, fique tranquilo. Vou ser rápido. Brincadeira, irmãos. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é exatamente o que eu comecei falando sobre o versículo. Então, Jesus, ele é o único caminho. O nosso objetivo é o céu. E o céu só existe um único caminho, que é Cristo Jesus. Amém? Mateus 7, a partir do versículo 13, por favor.
Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado, novamente nós vemos a palavra, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entende? Então, quando você já se perguntou, você já se fez uma pergunta onde você parou para refletir, e de repente, porque essa é a finalidade da palavra, irmão. Nós viemos aqui ouvir, nós participamos de cultos, e esses cultos são pregados a palavra de Deus, e eu preciso refletir isso na minha vida. Eu preciso pegar o espelho e virar para dentro e falar o que eu posso tirar aqui que eu preciso aplicar na minha vida, entende? Então eu parei para refletir sobre isso, e quando eu olho para essa palavra, o caminho, eu pergunto, muitas vezes, qual o caminho que às vezes a gente escolhe para trilhar? Porque o versículo é bem claro, no 13 ele fala, são dois caminhos. Um caminho conduz a um fim que nós não queremos. E o outro conduz a um fim que nós almejamos, aonde nós queremos chegar. Entende? E aí, eu passo para o ponto 2. Quando eu vejo a passagem de Deuteronômio 30, 19, não precisa abrir, mas você vai lembrar do que eu vou te falar. Lá está destacado que existem caminhos de vida e bênção, o Senhor falando especificamente caminhos de vida e bênção, mas também existe o caminho de morte e maldição. Então tem que ter cuidado. Eu tenho que realmente, como cristão, eu preciso me perguntar constantemente, ao ouvir o Evangelho, refletir as minhas motivações, o meu caráter. Se o meu caráter não estiver sendo confrontado ao que a palavra de Deus diz, irmão, se você não ficar incomodado, se você não sair daqui, que às vezes você sai daqui querendo a paz. Quem é que falou da minha vida para esse caboclo? Para a ministra que subiu ali para pregar, não é assim? Então, se nós não sairmos daqui incomodado ao ponto de você parar e falar, Senhor, me ajuda, porque eu estou me expondo à Tua palavra, o Senhor está me revelando algo, eu sei que o Senhor está me pedindo coisas que eu preciso mudar. Amém? E isso, irmão, esse esforço, ele é individual. É individual. E aí, Deus não quer só a minha conversão, a sua conversão. Aceitei Jesus, levantei a mão, agora eu dou a paz do Senhor, ando com a Bíblia debaixo do braço e só. Não. Deus quer um relacionamento comigo e contigo. Entende? Então, e quando eu olho para isso, irmãos, à medida que eu vou me permitindo ser moldado, confrontado, sabe? Eu começo a ver coisas que Deus quer me mostrar. E quando eu entendo que eu não vim a esse mundo simplesmente para nascer, morrer, trabalhar, estudar e acabou. Você tem um dom, eu tenho um dom, sabe? Pergunta para o seu irmão, o que tem aí dentro que eu preciso ver, irmão? Que Deus quer que saia para fora. Entende? Deixa Deus revelar. Entende? Nós não viemos só assim para cultuar, não. Tem algo de Deus, tem algo que Deus quer te mostrar, que Ele quer que você, à medida que você cresça, que você avance, que você use isso em favor dos que estão perdidos lá fora. Porque quando Ele fala, eu sou o único caminho, você aceitou Cristo como sendo esse caminho, você é edificado pela palavra, então a luz que brilha em mim e você é Cristo Jesus. E essa luz vai confrontar as pessoas lá fora, né? Eu tenho certeza que muita gente aqui já ouviu, tem algo diferente em você. O que é? Que brilho é esse?
né? As pessoas não sabem dizer o que é, mas eu e você sabemos. É Cristo Jesus, irmão, em nós. Amém? Então, Deus quer usar o nosso dom, irmão. Nós somos respostas. Alguém precisa de você, certo? Você precisa colocar para fora o dom que Deus confiou a você. Essa semente precisa germinar no seu coração. Amém? Então, quando eu paro para perguntar, que dom é esse? Deus, o que o Senhor me deu que eu preciso trabalhar? Sabe? E quando eu vejo caminhos, eu entendo que quando eu vou numa viagem, por exemplo, eu gasto, às vezes, dependendo da distância, horas ali. Durante aquele tempo, a gente faz um monte de coisa. A gente conversa, até a hora que a gente tem que parar para dormir. Mas você investe tempo, né? E nesse caminho, quando eu olho para o que a Bíblia diz, então eu preciso refletir. Sabe, eu preciso entender que o que Deus tem comigo, que Ele quer que eu compartilhe com outras pessoas. E não dê uma de Gideão, não. Não fique achando que, não, já tem muita gente para pregar, já tem gente no diaconato, tem gente para pregar lá no departamento infantil, tem gente para evangelizar na rua. Não entenda assim, meu irmão. Não entenda assim, porque você não é pequeno a esse ponto de achar que Deus não te deu nada. Porque Ele deu. Ele deu. Nós temos que, sabe, pegar esse dom e revelar ao mundo, através do que Ele me ensinou com a sua palavra. Amém, irmão? Então, tudo isso é descoberto no caminho, é andando com Deus, mas eu não posso, é nessa comunidade aqui, ó. Essa é a família de Deus. Você pode ter parente aqui, irmão, irmã, pai, mãe, tem outras pessoas que são família de Deus que você conheceu aqui, porque Deus te colocou neste lugar. Então, essa é a comunidade de Deus, é a família de Deus, independente da placa. Entende? Então, nós aqui como comunidade representamos o Guará, mas tem outras pessoas. Amém? Então, nós somos parte dessa família. E como família, no caminho, nós edificamos uns aos outros. É no caminho, andando com meus irmãos, que eu vou descobrir o dom que Deus tem para mim. Andando com gente certa, fazendo o que é certo, ouvindo o que é certo. Entende? Então, nós precisamos ter isso muito latente dentro de nós. E aí, no ponto 3, eu comecei a refletir sobre 3 palavras: desígnios, propósito e chamado. Eu fui no dicionário e eu olhei o significado de desígnio. Significa aquilo que se quer realizar, desenvolver, sonho, desejo. Então, eu e você podemos ter desígnios pessoais, podemos ou não podemos? Você tem um sonho, formar na faculdade, virar um jogador de futebol, ter uma profissão, ter uma empresa, ser um empresário de sucesso, isso é um desígnio pessoal. E quando eu olho para o que a palavra, essa mesma palavra em latim, que quer dizer designum, do verbo designare, que significa indicar. Então, se alguém chegar para você e falar onde fica o Veneza do Guará 2, se for dos tecnológicos, rapidamente você vai pegar o celular e vai falar, irmão, pesquisa aqui no Waze, entendeu? Rapidinho você chega lá, é só seguir aqui, ó, a setinha. Agora, se for dos mais antigos, não tem celular, você vai dizer, ó, só vira à direita, pega a principal, pega o retorno, você vai andar uns 2,5 km, vai passar o ginásio do CAV, uns 150 metros para frente à direita, você vai ver a placa do mercado. Não é assim? Então, você indicou, entende? E esse é a essência do que quer dizer a palavra desígnio. Do mesmo jeito que eu tenho um desígnio pessoal, eu tenho que entender que Deus tem um desígnio para a minha vida. E esse desígnio que Deus tem para mim vai indicar aquilo que Ele tem para mim. O dom. Senhor, o que eu vim fazer? O que eu vim compartilhar com as pessoas? O que eu preciso, sabe? O que eu posso te ajudar?
Essa que é a verdade, porque nós somos cooperadores. Servos, porque nós vemos Jesus servir, lavou os pés dos discípulos e ele falou, maior é o que serve. Entende? Então nós temos serviço, irmão. Nós temos, porque o mundo jaz no maligno. E enquanto gente está se perdendo, nós precisamos saber o que nós podemos contribuir para a obra do reino lá fora. Amém? Porque eu não sei você, mas quando a gente olha essas cadeiras vazias, irmão, eu estou orando para 3 cultos. Domingo de manhã, domingo às 16, domingo às 18. Em nome de Jesus, irmão. Nós estamos aqui no Guará para fazer a diferença. Cadê essas pessoas que poderiam estar nessas cadeiras, entende? E eles precisam do que nós temos. A luz, o brilho, a palavra. Entende? Então, o desígnio de Deus, ele é diferente do meu pessoal, porque o que Deus tem para mim vai indicar, né, aquilo que ele tem para a minha vida. Então, esse é o desígnio de Deus. Na palavra propósito, eu fui atrás também do significado. Então, no dicionário quer dizer o que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Já parou para refletir? Já parou para, Senhor, me mostra, o que o Senhor tem para mim? Irmão, porque Deus, Ele não vai ficar calado. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Não é assim que a gente vê, está escrito. E tem um louvor que diz assim, nunca vi um justo ficar sem resposta. Então, nós somos os justos. Então, meu irmão, se o que você perguntar para Deus estiver alinhado com a vontade dEle, vai ter resposta. Isso eu te garanto, meu irmão. Isso eu te garanto. Então, um propósito com Deus é um compromisso espiritual que fortalece a minha conexão, a nossa conexão com o Senhor. Eu vou fazer um propósito de oração. Todos os dias, às 3 da manhã, eu vou levantar e vou orar. Você fez um propósito, o pastor pregou sobre o voto. Fez o voto, cumpra o voto. Entende? Então, o propósito tem objetivo parecido. Eu preciso cumprir aquilo que Deus, o voto que eu fiz, o propósito que eu fiz com o Senhor. Entende? Então, eu preciso agir de forma intencional em busca daquilo que Deus tem para mim. Então, a oração é uma ferramenta, a leitura da palavra é uma ferramenta, oração em outras línguas é outra ferramenta. Entende? Então, eu preciso refletir, orar em outras línguas, tudo isso vai me levar a me santificar, irmão. Não tenha dúvida disso. Porque o tempo que você investe com o Senhor, a sua vida vai ser transformada. Amém? Todas as vezes que eu vou, as 2 vezes que eu fui a Campina Grande, na reunião anual, eu visitei o centro de operações. E lá eu fiquei impactado, porque é uma estrutura muito grande, muitos departamentos, e lá são 230 pessoas trabalhando. No terraço do prédio, na cobertura, tem uma sala lá, específica para oração. Pensa num ambiente de paz. Até o sapato você tem que tirar, é um ambiente totalmente preparado. E o que, assim, a moça compartilhou que estava lá apresentando a gente, a estrutura, o que eu fiquei impactado é que os departamentos daquele lugar, todos, o RH, o financeiro, a contabilidade, o jurídico, a comunicação, todos eles têm um tempo durante o dia que eles param as atividades do departamento e sobem para orar. Meu irmão, olha que excelência. Eu fiquei impactado, irmão. Eu falo, olha o propósito. Imagine o apóstolo Bud quando ouviu o propósito do Senhor. Vá para o Brasil. Pregue a palavra da fé ao meu povo.
Entende? Então era algo muito maior do que simplesmente ele achar que, não, eu sou só um caminhoneiro. Eu vim para dirigir. Eu vou pregar, Senhor, para que eu encontrar na estrada. Entende? Não. Ele ouviu, ele orou, ele pediu. E Deus falou, vá para o Brasil. Então, eu e você, meu irmão, isso não é para um, não. Não foi só para o pastor Alexandre, para o pastor Zé Carlos, para o pastor Joselito. Entende? Isso é para a comunidade inteira, irmão. Você tem propósito, você tem chamado, você tem desígnio. Só pergunte ao Senhor. Amém? Então, quando a gente fala de chamado, o que significa? É o ato de pronunciar o nome de alguém. Ana, ela olhou lá, ó. Entende? Faz favor, ela vai vir aqui. Entende? Ou então você está lá na sua classe, faculdade, escola, vai chamar seu nome. E você vai responder o quê? Presente. Se você não responder, você vai ficar com falta. É assim ou não é? Então, o chamado no sentido bíblico é a participação minha, é a participação sua, de uma forma generosa no plano de redenção do Senhor à raça humana. Jesus não veio para nos redimir do pecado e da morte, ele não veio trazer salvação. Então, o meu chamado e o seu chamado é participar dessa obra que o Senhor nos confiou. Eu vou, lembra do início? Eu vou, ele falando com os discípulos, eu vou, mas eu vou preparar um lugar e volto para buscar vocês. Enquanto vocês estiverem aqui, ele deu uma ordem. Pregue a toda criatura. Entende, irmãos? Então, assim, eu e você, nós temos sim chamado. E isso leva tempo, entende? Grandeza, irmão, custa a moeda tempo. E quando eu falo grandeza, entenda o seguinte, é a grandeza no Senhor. A grandeza do mundo, ela é algo que enfim, não quero nem destacar. Mas o sucesso de Deus, como é que é? Passageira. Amém. É passageira. Entende? Mas a grandeza em Deus, o sucesso em Deus, é sucesso naquilo que Ele me chamou para realizar. Imagina você chegando lá nas portas do céu e o Senhor falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entende, irmão? Então é isso. Então o nosso sucesso é diferente daquilo que o mundo prega. Eu quero ter sucesso no que Deus me chamou para fazer. Você precisa alcançar esse sucesso que o Senhor tem para você. E tem coisas que é só você que vai fazer. É diferente. Então você vê aqui que cada ministro, ao ministrar a palavra, subir aqui, é uma forma diferente. Mas o Espírito é o mesmo. Entende? Então, entendendo que a grandeza significa tempo, você já se imaginou quanto tempo dura, é necessário para você construir uma reputação? Reflete sobre isso. Quanto tempo leva para você construir uma base financeira de segurança? Já viu o boleto do seu condomínio? Às vezes vem lá destacado, né? Vem lá as receitas, as despesas, e às vezes tem assim, reserva de emergência, de contingência, alguns usam esses termos. Não é isso? Quanto tempo leva para você construir uma reserva financeira? Quanto tempo leva para a gente, às vezes, extrair, né, lições de uma crise em um momento crítico da nossa vida? É ou não é? Leva tempo. Então, o que eu posso dizer para você hoje é que a moeda mais valiosa do mundo atualmente chama-se tempo. Então, o seu serviço, 8 horas, 12 horas, não sei, 36, custa dinheiro. Você vendeu o tempo por dinheiro. Esse dinheiro você usa para sustentar a sua casa, seja no ramo público ou no ramo privado. É assim ou não é? Gálatas 6,9 diz assim, não precisa abrir, eu vou falar para você que o tempo está correndo.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Olha a palavra tempo. Porque a seu tempo, existe um tempo para tudo. 18h30 do dia 15/5 não volta nunca mais. Você pode ter assistido o filme De Volta para o Futuro, os mais velhos sabem o que eu estou falando. Tinha um carrozinho lá que ia para o futuro, depois ele voltava para o passado e ia para o presente, mas para a gente não é assim, irmão. Entende? Então, o tempo para nós não volta. Eu achava que dos 15 ao 18 era uma eternidade. E aí, depois que eu cheguei do 18, tudo voou. Eu pisquei, casei. Pisquei de novo, primeiro filho. Pisquei mais uma vez, o segundo filho. E aí acabou. Se eu falar as piscadas tudo aqui, nós vamos ficar até... Não precisa mais não. Vai entregar a minha idade, pastor. Então, irmãos, tudo isso, o tempo, né, o propósito, a reflexão, eu preciso analisar as consequências. Então, o que eu planto, eu vou colher. Então, a lei da colheita, ela é para todos também. E quando a gente entende de verdade o livre-arbítrio, nós sabemos que os resultados que nós colhemos, ele literalmente é o que eu escolhi plantar. Então, Deus me deu o livre-arbítrio, você escolhe. Deus escolhe a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. É escolhas. E o meu resultado vai aparecer. Então, irmãos, nós não podemos ignorar, porque nós não estamos falando do ímpio lá fora, nós estamos falando dos crentes. Certo? Então, assim, eu não posso ignorar como filho, como alguém que foi designado, que está sendo indicado para ir para um caminho, eu não posso ignorar a voz de Deus. Não posso, porque toda vez que isso acontecer, se você olhar para o que a Bíblia relata para nós, quem tentou fazer isso teve experiências, algumas dolorosas e inesquecíveis. Um deles foi Jonas. Deus mandou, vá para Nínive. Ele comprou a passagem para Jope. Entrou no navio. Deus balançou o navio, ia partir o navio. E os irmãos desesperados, ele, não, é eu, me joga no mar que resolve. A baleia engoliu, ele ficou 3 dias lá dentro. Paulo ficou cego durante uns dias, ao ouvir a voz de quem? Do Senhor. Foi ou não foi? 3 dias. Depois o servo do Senhor foi lá, orou e ele voltou à visão. O pai de João Batista ficou mudo. Por que ele ficou mudo? Foi fazer gracinha, irmão. Só vai falar quando o menino nascer, para você aprender. Entendeu? Então, nós não podemos ignorar o que Deus tem para nós. Nós não podemos, irmãos. E isso, novamente, não acontece só com uns, mas para todos. Talvez o que Deus vai mandar você fazer é, volte lá e peça perdão. Volte lá e restitua, peça desculpa, entendeu? Diga que errou e pronto. E continua. É assim. Então, eu não posso ignorar, né? Alguns conhecem já a minha história, vocês sabem que eu estava num lugar onde não era para estar. Eu falava que não ia voltar e Deus, volta. E Deus usou uma mulher e dizia, tu vai voltar. E ela ainda apontava o dedo assim, tu vai voltar. Não volto, mas voltei, irmão. Por quê? Porque você não pode ignorar aquilo que Deus nos ordena a fazer como filhos, como servos, em busca daquilo que Ele tem para nós. Amém? E uma experiência muito assim forte na Bíblia que a gente vê é que Josué perdeu a primeira batalha em Ai por causa de Acã. Acã, ele, em um único dia, a reputação do profeta foi manchada. Lembra da pergunta? Quanto tempo custa nós construirmos uma reputação? E Acã achou que
Não dá nada não. Vou pegar uns despojos dessa guerra aqui e vou guardar. Vai que eu preciso. E a consequência veio. Só que a consequência foi coletiva. E a nação inteira foi derrotada até que a obediência se tornasse uma prioridade. Isso é inegociável com o Senhor. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos, levar muito a sério o que nós ouvimos aqui da parte do Senhor. Amém? Então, o governo sobre a minha casa, sobre a sua casa, como homens, como sacerdotes, eu preciso trazer o sustento, eu preciso prover a minha casa, eu preciso orar pela minha família, ensinar meus filhos. A esposa, matriarca, mulher de Deus, vai edificar o marido na mesma missão. Entende? Então é sério, irmão, eu preciso saber a semente que eu estou plantando no meu solo. Eu preciso saber que resultado aquilo vai trazer. Davi, homem de Deus, está na Bíblia, então não está. Mas ele sofreu consequências. Que consequências foram essas? Na contabilidade a gente chama de DRE, demonstração do resultado do exercício. Davi, eu te amo, Davi. Está perdoado. Eu sei que seu coração, você se rasgou aí na minha presença, chorou. Está perdoado, meu filho. Mas o resultado, a espada não se apartará da tua casa. Entende? Então é muito sério. Então, qualificar o solo ao meu redor antes de plantar a semente da nossa vida. Que tipo de semente eu estou plantando? Perguntas. Quanto tempo demora para construir uma reputação? Quanto tempo demora uma formação na faculdade? Quanto tempo uma reserva financeira? Quanto tempo até uma semente certa florescer e dar fruto? Agora vamos mudar um pouco a pergunta, irmão. Quanto tempo demora para reconstruir uma reputação? Acã. Um dia. O que ele passou anos para construir. Entende? Quanto tempo para recuperar um dinheiro mal empregado? Os planos nós fazemos, mas a resposta vem de Deus. Quando nós fazemos e tomamos esse tipo de atitude, Deus está no negócio, irmão, porque Ele vai te indicar o caminho certo. Então, se eu colho resultados errados, eu vou levar um tempo para limpar o solo, para tirar a semente errada, para plantar novamente a correta, para adubar, para regar e ver aquilo dar fruto. Entende? É tempo, irmão. Então, tudo envolve tempo. E aqui eu estou já chegando na conclusão. Eclesiastes 3, 1 e 2 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo, semente e resultado. Eu tenho que ter muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Então, os três envolvem reflexão. Eu estou me aproximando do desígnio, do propósito. Essa semente vai trazer o resultado que Deus tem para mim, ou ele vai me afastar do resultado que Deus quer que eu tenha na minha vida. Entende? Então, depois de plantada, a semente tem que trazer um propósito. Então, no início da ministração, eu falei sobre caminhos. Então, nós sabemos que existem dois caminhos. A estrada larga, ela brilha com luzes, prazeres momentâneos, promessa de jornada fácil. É assim ou não é? Sem grandes desafios. Muitos se lançam por ela. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei... Meu Deus, ele não sabe o que ele está falando. Eu não vou falar o nome do show, mas esse homem estava na porta desse show e ele dizendo que ia ficar lá até os portões abrir. E quando abrisse, ele falou que ia ver o show e ia de tobogã para o inferno com a dita cuja. Eu falei, misericórdia, ele não sabe o que ele está falando, irmão.
Porque quando eu e você lemos Lucas 16, a partir do 31, e nós vemos Jesus relatar sobre o rico e o Lázaro, e ali relata que num lugar de tormenta haverá choro e ranger de dentes. É tormenta, irmão. Então, eu e você temos o que eles lá fora precisam. Entende? O que eu e você temos aqui como alimento é o que esse povo precisa lá fora. Meu irmão, tu entende que rapaz, você não tem noção do lugar. Satanás cegou o entendimento. Mas eu e você temos a unção, a palavra, o Espírito Santo para impor a mão. Solta a visão dele agora, Satanás. Entende? Então nós somos essas pessoas. A segunda estrada, irmão, ela está apertada, escondidinha, como a gente leu no versículo. Ela apresenta às vezes difícil, ela tem pedra, subidas longas, cansativa, a sensação que poucos passam por ali. Mas o final dela é um fim glorioso. Você crê nisso? Porque é a palavra que fala, irmão. Então, o futuro dessa estrada, o final dela, é glória ao lado de Jesus. E essa corrida é para mim, é para você, e chama-se a jornada da vida. Paulo fala, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entende? Então, até nós chegarmos a esse momento do arrebatamento, de nós estarmos com Ele, nós vamos trabalhar aqui, irmão. Nós vamos servir. Nós vamos encontrar esse propósito. Sabe? Coloque isso diante do Senhor. Sabe? Pergunte. Eu tenho certeza que você vai ter resposta, irmão. E nós somos aqui irmãos em Cristo, estamos aqui para edificar uns aos outros. É nesse caminho apertado, que nem que filho indiano, irmão, mas nós vamos. E nós vamos falar, opa, não, volta para cá, irmão, é para aqui, ó. A pedra é para nós pular, pula. Não dou conta, não, vai aqui, pezinho, bora, passa. E nós vamos juntos, irmão, até lá. E até lá eu quero ver o que Deus tem aí dentro de você. Eu tenho certeza que você torce por mim. Eu torço por você. Eu oro por você, você ora por mim. Entende, irmão? E tudo bem, tem vezes que a gente somos sujeitos a erro. E às vezes a gente, por vezes, às vezes se encontrou na estrada larga. Mas Deus é tão bom que Ele mandou alguém lá para te resgatar. Não mandou? Ele mandou alguém para pregar, Ele mandou alguém para te convidar para o culto, Ele te trouxe para cá, você entrou ali, e para a honra e glória do Senhor, nós estamos assim, irmão, juntos. Amém? Então nós não podemos desviar, e a minha oração é que nós nos encontremos naquele grande dia. Amém? E essa é a minha oração, que essas palavras encontrem, você possa, sabe, refletir, e que o Senhor possa te conduzir nessas reflexões, assim como Ele falou comigo. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós somos abençoados, Pai. Todas as vezes que nós nos expomos à Tua palavra, Senhor, nós somos abençoados, Pai. Nós temos a salvação em Cristo Jesus, Pai. Nós fomos alcançados, nós somos libertos. Pai, nós temos a luz que o mundo não tem, Pai. E essa luz que reflete em nós, Pai, eu tenho certeza que o Senhor nos chamou, Pai, para alcançar outros, Pai. E eu oro para que essa comunidade, para que nós como os filhos, Pai, nós possamos alcançar o perdido lá fora, Pai. Nós possamos trazer muitas vidas para este lugar, Pai. Nós possamos, Senhor, orar por essas vidas, Pai, para que eles sejam como nós fomos libertos, Pai. Nós oramos para que eles sejam libertos, Pai, para que eles sejam edificados pela Tua palavra, para que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, como comunidade Verbo da Vida Guará, Pai, nós queremos alcançar essa cidade, dar-nos vidas, Pai.
Dar-nos vida, dar-nos instruções, estratégias, Pai, para que a liderança dessa igreja, Pai, nós consigamos juntos alcançar o perdido lá fora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração, Senhor. Obrigado, Pai. Graças te damos.